Fala, meus queridos! Hoje eu vou contar um pouquinho aqui bem rápido de como está sendo essa saga de desviciar do café. Se você tem falta de sono, dificuldade para dormir à noite, acha que toma muito café durante o dia, fica comigo nesse vídeo aqui que eu acho que você vai entender o que está acontecendo, beleza? Então vamos lá. Tudo começou quando eu tive esses problemas, falta de sono, dificuldade para dormir, muita taquicardia durante o dia. Eu falei assim, cara, vamos lá, vamos ser sinceros, o que eu tô fazendo? Eu tô bebendo em torno de 1,5 litro de café por dia. É um café sem açúcar, né? Eu já costumei tomar café sem açúcar, mas é bastante café. Então eu pensei, eu falei assim, cara, tô passando por taquicardia, tô mega acelerado por causa disso, tô com dificuldade para dormir, tô dormindo muito pouco, acordando cansado, tá? Falei assim, eu tenho que tomar uma decisão. Fiquei pensando sobre isso, refletindo e falei, bom, vou tomar uma decisão em cima dessa situação aqui. E aí o que eu fiz? Eu reduzi para 1 litro de café. E esse 1 litro melhorou um pouco, só que mesmo assim ainda tinha um inimigo escondido que eu não esperava do café, que eu nunca tinha percebido ele. Porque quando eu comecei a tomar café, a gente toma café geralmente para quê? Para ficar mais produtivo, para ficar mais acordado, às vezes você já está com sono, você tem que estudar, você tem que trabalhar um pouco mais, você toma café, para você ficar mais alerta. Isso tudo, sendo bem sincero, é um lado bom sim. Por quê? Porque isso te dá um pouco mais de foco, te dá um pouco mais de agilidade, de execução, né? Mas tem um lado ruim, que ele diminui o teu attention span, que seria o tempo de atenção de alguma coisa que você está fazendo. Então, por exemplo, se você tem que ficar 3 horas imerso em uma tarefa, o café eu acho que ele mais atrapalha você do que ele te ajuda a ficar 3 horas imerso em uma única tarefa, tá bom? Porque ele vai te acelerar, ele vai te colocar naquela condição que o pessoal chama de cortar giro. Então isso pode acabar te atrapalhando, assim como atrapalhou eu. E aí, falei, quer saber? Eu vou parar de tomar esse 1 litro de café, que daria em torno aí de 6 copos americanos, e vou passar a tomar 400 ml de café, daria em torno de 2 copos americanos. Dito e feito, diminuí em 60%, ou seja, de um dia para o outro eu comecei a tomar menos da metade de café do que eu estava acostumado a tomar. E, enfim, fazendo algumas pesquisas, até descobri que essa moça aqui, ela falou que se a gente está acostumado a beber bebida com cafeína, cortar ela do nada pode causar dor de cabeça, cansaço, letargia, dificuldade de concentração. E vou falar para você, foi exatamente isso que aconteceu. O primeiro dia eu fiquei muito irritado, com muita fadiga, dor de cabeça, pensamento negativo. Meu dia parecia que eu estava em depressão nesse dia. E eu que geralmente sou bem animado, parecia que eu estava em depressão nesse dia. Aí beleza, quando vê a gente virou o dia, dormi tranquilo, né? O sono ele melhorou, o sono já no primeiro dia que eu tomei menos, o meu sono melhorou, tá? Eu parei de acordar para ficar mijando à noite, eu consegui, parece que eu não acordei nenhuma vez durante a noite, eu consegui controlar melhor a minha bexiga e eu dormia assim, era mais suave o meu sono, porque antes, tomando muito café, eu ficava assim, muito acelerado, quando vê desacelerava do nada eu dormia, como se eu tivesse apagado. Com menos café, com menos cafeína no meu corpo, parece que o sono ele foi gradativo, ele foi mais suave, ele vai chegando e aí eu durmo, né? Com café do nada eu já estava dormindo. Aí beleza. O que aconteceu nesse segundo dia que eu estava tomando 400 ml de café só, em detrimento de 1 litro que eu estava tomando antes? Nesse segundo dia tomando menos café, eu acordei mal-humorado, só que depois da academia que eu vou de manhã, eu melhorei. A academia aí deve liberar uma dopamina, acho que é endorfina que a academia libera, né? Então melhorou um pouco. E no terceiro dia, tomando 400 ml de café, que foi ontem, já passou o efeito rebote, eu já não tive mais nenhum, zero efeito rebote para um cara que estava tomando café alopradamente há uns pelo menos 6, 7 anos, passou completamente o efeito rebote e eu notei que eu tive mais foco, mais attention span. O attention span é aquilo que a gente falou de ter tempo de atenção em uma coisa só, né? E eu também tive menos agitação, porque às vezes eu ficava muito agitado e pensava que eu estava sendo produtivo. Eu só estava ficando agitado mesmo, aquilo não estava me deixando mais produtivo não. E moral da história, eu tive um aprendizado aqui que foi o seguinte: o café em excesso, ele pode ser bom sim, apesar de fazer um pouco mal e tal, né? Mas se eu falar que as pessoas tomam café porque não conseguem ser produtivo, eu tô mentindo, né? Então existe sim um motivo das pessoas tomarem tanto café, quanto energético, quanto outras coisas. Mas eu, particularmente, na minha experiência, identifiquei que o café em excesso ele é bom se você faz muitas atividades simultâneas e troca de foco rápido.
Então, por exemplo, você tem um time de 10 pessoas, você tem que ficar gerindo o que cada um está fazendo, vendo as metas, vendo o prazo, reorganizando a agenda do pessoal e tal. Isso é ótimo, que você está no 220 a todo tempo trocando funções, a todo tempo mudando de tarefa. Então, aqui eu acho que o café ele vai muito bem, tá? Mas se você é um copywriter, precisa sentar e ter um foco total, não dispersar a preço de nada para você concluir uma carta de vendas, escrever um vídeo de vendas, o excesso de café eu notei que ele mais atrapalha uma pessoa que precisa desse tipo de foco do que ajuda, tá bom? Então fica aí, por via das dúvidas, não exagere no café, né? Eu acho que 400 ml para mim tá ok, talvez no futuro eu vou reduzir para 300 ml, 200, talvez até tirar o café, quem sabe, né? Vamos ver o decorrer aí dos próximos capítulos, mas enfim, de forma bem breve aqui, bem rápida, essa foi a minha experiência a respeito do café. Espero que possa ter agregado para você. Se você teve alguma experiência com café, parou ou tomou um excesso de café e nota algumas coisas que eu comentei aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo. Fechou? Tamo junto, um forte abraço, se inscreve, comenta aí. Valeu!